Então, pessoal, nós estamos retornando agora de uma visita técnica com relação à infiltração, onde eu passei aqui para o proprietário do condomínio um serviço investigativo, né? Justamente para poder saber onde é que está vindo essa infiltração, porque ele disse que foi feita a parte de impermeabilização no apartamento dele, foi feito o teste de estanqueidade com prazo de 72 horas, conforme a norma, e disse que não teve nenhum problema no apartamento de baixo. Então, nós olhamos também no apartamento de baixo e tudo, só que assim, ficamos sabendo lá que esse apartamento só infiltra em períodos chuvosos. Então, o certo lá é dar uma olhada com relação a onde é que está vindo essa infiltração, se é proveniente ali da própria fachada, pois tem muitos pontos lá que está sem o revestimento. Então, esses locais sem os revestimentos são focos de infiltração da água, tá certo? Por exemplo, onde tem cerâmica não significa que seja impermeável, mas a cerâmica, o porcelanato, esses revestimentos são materiais de baixa permeabilidade, então acaba que a água não passa. Por isso que essas edificações, a maioria, são feitas com essa parte desses revestimentos, justamente para poder prevenir contra essas infiltrações, né? Então, assim, lá tem vários pontos que estão sem o revestimento. Também é necessário realizar lá um teste de percussão para saber realmente como é que está a qualidade desses revestimentos, se estão se soltando ou não, certo? Assim como o restante, até por questão de segurança, porque já pensou um revestimento desse cai do alto da fachada, né? Machuca ali um morador, quebra um carro, prejuízo, e assim, pode levar até acidentes fatais. Então é interessante fazer tanto um teste de percussão lá e fazer um serviço investigativo na própria fachada, né? Não só na fachada, mas na parte de cima lá do platibanda, saber se a parte do chapim tá tudo ok. Então foi feito todas essas orientações a partir dessa visita técnica, né? Pro morador, e até mesmo ele pode até solicitar para o próprio condomínio com relação à parte da fachada, já que ele não tem culpa, né, com relação a esses revestimentos que estão faltando aí na parte da fachada. Alguns pontos foi feito até um paliativo, certo? Ou seja, foi feito ali um serviço temporário, para poder resolver temporariamente. Foi feita a parte de um reboco lá, onde não tinha esses revestimentos, alguns pontos, que aí no caso, o que acontece? Esse reboco, sem o revestimento, ele é um material poroso. Então, com grandes chuvas, a água vai escoando ali pela própria fachada, vai chegando ali nessa parte desse material poroso, tá certo? E ela vai percolando. Então, pode ser que tenha acontecido isso, entendeu? Justamente passando ali para um ponto próximo a uma tomada, ele vai percolando pelo eletroduto e assim vai chegando ali na parte da laje. Por isso é interessante fazer um serviço investigativo e também ficar atento à realização dos procedimentos que deverão ser executados, né, para a própria manutenção e conservação da edificação. Manutenções preventivas, tá certo? Elas geralmente tendem a ser de custos mais baixos, porque elas previnem, tá certo? Vou citar aqui um exemplo, como a troca de um óleo de um veículo. A troca de um óleo de um veículo é uma manutenção preventiva. Por quê? Porque de tempos em tempos você tem que efetuar aquela manutenção. Você tem que trocar o óleo para poder evitar um problema maior. Se você não fizer a troca do óleo, o que acontece? Pode bater um motor. Esse motor vindo a bater, você vai fazer o quê? A manutenção corretiva. A manutenção corretiva ela é muito mais cara, porque você tem que fazer a preventiva e a corretiva junto, entendeu? Então são ações imediatas que você vai ter que realizar, por exemplo, ainda focado na parte do carro. Você vai ter que fazer a manutenção do motor e além disso você vai ter que trocar o óleo. Você não vai ter como usar o mesmo óleo que você estava usando. Então você acaba gastando duas vezes. A própria manutenção preventiva que você tinha que executar e também a manutenção corretiva. E para condomínio, né, para edificação em geral, é essa mesma situação. Se você não executa a manutenção preventiva, ela acarreta em problemas mais agravantes, né? Problemas que geram outros problemas. A infiltração, ela gera vários outros problemas. A infiltração gera problemas mecânicos, problemas estéticos, como mofo, manchas de umidade, até mesmo os problemas mecânicos. Um exemplo é a própria degradação da estrutura, necessitando de uma recuperação estrutural. Então, se você executar a manutenção preventiva, você evita todos esses outros custos. Então, é necessário
realizar essas manutenções. Lá mesmo foi orientado para poder, os moradores também, que outros moradores chegaram a mim para poder verificar como é que estava essa situação, se o condomínio que estava pagando. Só que hoje eu estava ali para um serviço próprio, era pessoal de um morador. Ele resolveu me chamar para poder ver como é que tá essa situação, né? Porque o morador de baixo estava reclamando muito com ele e estava até ameaçando a colocar ele na justiça. Teve uns problemas aí, sabe? Então, falei para um outro morador, que ele disse: vai ser custeado pelo condomínio? Não, eu disse: não está sendo custeado pelo condomínio, está sendo custeado aqui pelo próprio morador que me solicitou para poder fazer essa visita técnica. E assim, pessoal, é interessante vocês, como moradores do condomínio, terem essa participação, participarem das assembleias. Eu perguntei para ele: quantos moradores, quantos condôminos participam da assembleia? Ele: poucos. Pois é. Então, isso aí é da própria cultura das pessoas, não participarem e cobrarem aquilo que as pessoas nem estão à frente, não chegam na hora que é para chegar. Aí ele disse assim: mas aí o condomínio vai ter que pagar depois isso, aquilo. Ó, meu amigo, seguinte, eu tô aqui para um serviço próprio, certo? Pessoal aqui do tal morador. Mas tudo isso aí que você tá falando, que o condomínio vai ter que pagar isso, aquilo, tudo isso aí é discutido em assembleia. Então, assim, é interessante e importante o senhor participar, outras pessoas participarem. Para quê? Para opinar. Aí eu citei para ele: um exemplo, um condomínio ali que tem 100 pessoas. 100 pessoas. As pessoas geralmente não são a favor nem de acordo com a síndica ou o síndico. E aí vai para a assembleia a síndica e uma pessoa que é do lado da síndica. E as outras 98 pessoas não vão de jeito nenhum. E aí o que é que acontece? É definido na assembleia. Então aquelas pessoas que deveriam estar lá participando, que são contraditórias ao que a própria síndica diz, ou o síndico, elas não participam. Então acaba sendo definido em assembleia e aí depois essas pessoas ficam reclamando. Então é interessante ter essa própria cultura de participarem na assembleia e procurarem resolverem também, né? Ter essa participação, assim, já que você é morador ali do local. Então é isso, pessoal. É extremamente interessante realizar manutenção preventiva, com demais outros assuntos, assim, com relação à parte de participação na assembleia. Um resumo aqui do serviço que nós fomos hoje, para essa visita técnica, com relação a esses problemas. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo com relação à sua opinião, falando um pouco aí sobre esses problemas, se você participa ou não das assembleias, se na sua edificação tem esses problemas de umidade. Comente aí o que você acha sobre o assunto, também sugestões de vídeos que nós possamos estar trazendo aqui no nosso canal. Também não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Nós vamos colocar o link no próprio canal, direcionando para nossas outras redes sociais. Então qualquer coisa, clique lá no nosso perfil do próprio YouTube, para poder clicar lá no link. Esse link vai ter lá o direcionamento para as nossas outras redes sociais, tá certo? Nessas outras redes sociais a gente consegue ter uma melhor interação. Então, se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e até a próxima.